Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aí a nossa live sobre o Apocalipse. E nós estamos, eu acho que você pode perceber isso, né? Esperando o pessoal entrar aí, mas nós estamos caminhando para as partes finais do Apocalipse. Na verdade, nós estamos assim, na metade, um pouquinho para frente, tá? Nessas últimas aulas, nós estudamos sobre os 7 selos, primeiramente o arrebatamento, né? Lembre-se sempre, o arrebatamento, ele vem antes de um tempo chamado Grande Tribulação, de um período chamado Grande Tribulação, tá? Nós já estudamos sobre isso, não dá pra gente voltar a falar sobre isso aí tudo, tá? E aí nós temos a abertura dos selos, que nós aprendemos ali que são documentos, os documentos que precedem propriamente os atos, os acontecimentos da Grande Tribulação. Daí nós estudamos sobre o início da Grande Tribulação, as 7 trombetas, aula passada, tá? Veja, eu disse para vocês, pessoal, que entre grandes atos, entre grandes cenários do Apocalipse, existe sempre um período de intervalo. Sempre um intervalo, acontece um intervalo. Então, a 7ª trombeta tocou e agora tem um intervalo. Nesse intervalo é interessante que João começa a descrever algumas coisas que irão acontecer no tempo da Grande Tribulação, mas essas coisas, gente, não significa que vão acontecer numa ordem cronológica. Por exemplo, João, agora, no capítulo 11, por exemplo, do Apocalipse, fala das 2 testemunhas. Mas a 7ª trombeta dá a entender que nós já estamos num período da metade para o final da Grande Tribulação. E o entendimento de muitos é que essas 2 testemunhas que aparecem em Apocalipse capítulo 11 são testemunhas que irão testemunhar no período do auge do anticristo. E qual é o período do auge do anticristo? No início, na primeira metade da Grande Tribulação. Ou seja, o anticristo vai estar lá como um bam. Olha, nós vamos conversar depois sobre o anticristo, tá? Mas tudo indica que é um camarada que vem com uma descendência judaica, para ele ter tamanha influência e ser recebido como Messias no meio dos judeus, tá certo? Ser confundido com o Messias chamado de o Messias pelos judeus. Então, ele vai estar como um bam, como um camarada que trouxe paz, um camarada extraordinariamente capacitado, um camarada que vai falar muitas línguas, um camarada que entra e sai em qualquer meio político, na área econômica, religiosa. É um camarada que tem uma capacidade de estar em todos esses meios. Esse é o anticristo. Mas no meio da Grande Tribulação, ele vai fazer algo terrível. Ele vai, depois de inaugurar o grande templo, né, o templo do povo judeu, ele vai construir dentro do santíssimo local, tá? Um local respeitadíssimo pelo povo judeu. Para vocês terem uma ideia, o sumo sacerdote só entra uma vez por ano neste lugar, para fazer ali um processo espiritual para a redenção do pecado de todo o povo cometido durante o ano todo. Então é um lugar que não é qualquer um que entra, é o sumo sacerdote escolhido na ocasião, ele é lançado sortes, ele é escolhido pelos judeus mesmo, né, pelos outros sacerdotes, para entrar. E a coisa era tão séria que eles entravam com um sininho, alguns dizem até com uma corda amarrada, e se ele tivesse com a vida dele em desordem diante de Deus, ele morria lá dentro. Então eles tinham que tirar, então não podia entrar, então eles tinham que puxar o camarada para fora, tá? E o anticristo vai construir dentro desse espaço uma forma de adoração a ele mesmo. Na realidade, ele capta a adoração, mas ele conduz a adoração ao dragão, a Satanás, tá? Ele conduz a adoração para outro, não para si, porque ele é apenas um canal, ele é apenas um instrumento. O anticristo não é o Satanás encarnado, ele é um instrumento, é um homem nascido de mulher, será nascido ou já nasceu, né? Mas é um homem com muita capacidade, com um QI muito alto e que terá assim, o apoio de uma forma mundial para os atos que ele vai desenvolver, trará união entre as nações, tá? Então o anticristo vai construir
aparece como uma estátua, né? Mas pode ser que não seja uma estátua, um tipo de um totem, tá? Alguma coisa digital, alguma coisa do mundo, usando a tecnologia de hoje, por exemplo, tridimensional, ou uma imagem holográfica de adoração a ele, conduzindo a ele, mas ele conduz a adoração para Satanás, tá certo? Com isso ele vai romper. Pois bem, agora, depois da sétima trombeta, é que o João vai tratar disso. Significa que é depois da sétima trombeta que vão aparecer as duas testemunhas? Não. Tudo indica que as duas testemunhas vão começar a testemunhar. O que testemunha faz? Testemunha. Eles vão falar contra o que está acontecendo e vão apontar o anticristo e vão indicar: este é o anticristo. Pastor, quem são essas duas testemunhas, né, de Apocalipse capítulo 11, tá? No capítulo 10 tem uma outra coisa também muito interessante que a gente vai falar já já, tá? Quem são essas duas testemunhas aí que aparecem, tá? Tudo indica, gente, tudo indica pelos textos. Por quê? Porque diz que essas duas testemunhas, elas vão orar e a chuva vai cessar. Eles vão orar e vai cair fogo do céu. Eles vão orar e o mar vai se abrir. Então, os milagres que eles vão operar debaixo da ação de Deus são milagres que já aconteceram, identificados com duas pessoas, dois homens de Deus, Moisés e Elias. Então, é possível que Moisés e Elias vai aparecer, uma palavra até ruim, né? Reencarnar? É possível, nada é impossível para Deus, nada é impossível. Pode ser que eles vão ressuscitar e eles vão pregar contra o governo do anticristo. Essa é a missão desses dois homens. E eles vão ser perseguidos intensamente pela mídia manipulada, né? Porque a gente já vê muito isso hoje em dia. A mídia manipulada pelo anticristo vão perseguir massivamente essas duas testemunhas. E eles vão cercar esses dois e vão matar esses dois. Eles vão matar os dois. Vão matar as duas testemunhas. E eles vão colocar o corpo dos dois num lugar exposto. Pode ser que não seja um lugar fisicamente, pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas todo mundo vai ver. Então, envolve tecnologia. Todo mundo vai ver o corpo dos dois lá por 3 dias. E eles vão ressuscitar. Vão se levantar lá, né? E limpar a sujeira, tudo. E vão ressuscitar. E vão subir ao céu. Essas duas testemunhas, segundo Daniel, eles vão testemunhar por exatamente 3 anos e meio. Eles não vão persistir e existir por toda a grande tribulação. Eles vão testemunhar metade da grande tribulação. Ou seja, vão ser 2 levantados por Deus para falar contra o reino do anticristo. Mas eles vão ter muito poder dado por Deus. Eles vão destruir exércitos, né? Diz um texto no Velho Testamento que Elias estava lá no monte e o rei manda buscar Elias e manda lá um capitão com 50 soldados. Eles chegam lá e dá ordem, está lá em cima orando no monte e ele vai assim: Elias, homem de Deus, desça daí, o rei quer ver você. Ele diz: se eu sou homem de Deus, do jeito que vocês estão falando, desça, não eu, mas fogo do céu. E vinha um fogaréu, fazia churrasquinho dos 50 soldados com o capitão. O rei ficou sabendo, ficou furioso, mandou um outro capitão mais bravo ainda. E o capitão chegou com mais 50 soldados. Elias, nós estamos aqui para te buscar. O rei manda: desça daí e venha conosco. Elias outra vez: se eu sou homem de Deus, desça não eu, mas desça fogo do céu que queime você e os seus soldados. É mesmo quando aconteceu. No terceiro homem, capitão com 50 soldados, chegou lá e disse: Elias, por favor, rapaz, tem misericórdia da minha vida e da vida desses 50. O rei está dizendo: por favor, Elias. Aí Deus fala no coração de Elias: esse aí foi humilde, vá com ele. Então Elias tinha esse poder da parte de Deus. E essa testemunha, uma delas, vai ter esse poder de mandar fogo do céu. Os soldados vão cercar e vai vir fogo do céu, vai queimar todos os soldados do anticristo ali com as armas que eles possuem para prender e para matar. Mas em dado momento eles vão se deixar capturar e vão se deixar morrer.
e eles vão estar expostos por 3 dias, como se fosse um troféu do anticristo. Está vendo? São mortais, como o anticristo diz, são mortais, morrem como qualquer outro mortal, mas eles vão ressuscitar, e todo mundo vai ver que eles vão ressuscitar. Bom, essas são as 2 testemunhas que vão testemunhar num período até a metade da grande tribulação, tá certo? Antes do anticristo ser desmascarado, até esse período, tá certo? Dentro desse intervalo também, veja, nós vamos entrar nas 7 taças, mas nós temos que tratar desse intervalo que João coloca muita coisa junta num espaço só. 7 trombetas, veja bem, 7 trombetas aqui, 7 taças aqui, para vocês entenderem. No meio, esses eventos. Não é que eles estão entre os dois, entre 7 trombetas e 7 taças, mas João então começa a revelar da parte de Deus esses elementos. No capítulo 10 de Apocalipse tem uma outra história também muito interessante. É sobre um anjão gigante. Gente, só pode ser gigante, tá? Porque diz que um pé dele estava no mar e o outro pé dele, um pé na terra e o outro pé no mar. Consegue imaginar o tamanho desse anjo? E o anjo tinha um livrinho na mão, um livro na mão. Ele carregava um livro na mão. Bom, alguns problemas aí, tá? Primeiro, isso está lá em Apocalipse capítulo 10, tá? Primeiro, a Bíblia não revela o conteúdo desse livro, nem o propósito também desse anjo. Acho que você pode procurar o quanto você quiser, vai ter muita gente falando, muita coisa, é o livro das obras, é o livro... Não dá para saber, desculpa. Tem hora que no Apocalipse você lê, você ora, você busca, você mexe para lá, mexe para cá, a Bíblia, vai no Gênesis, vai no Velho Testamento, vai no Novo Testamento, vai em comentarista, vai no texto grego, e você não encontra resposta. Aí no seu coração vem a seguinte resposta, para esse texto aí, é mistério. Por quê? Porque o próprio texto do Apocalipse diz assim, que o livro é uma coletânea de mistério. Então nem João ficou sabendo. E eu vou querer me meter a besta para saber o que esse livro é. É um dos enigmas, né, do Apocalipse aí. É que esse livro é um livro que tem um conteúdo de mistério. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A palavra mistério não é uma palavra portuguesa, é uma palavra aportuguesada. A palavra mistério veio numa palavra grega, mysterium. E mysterium traz o conceito, a ideia de que contém uma informação que somente quem a criou tem a capacidade de desvendar. Diferente, por exemplo, de uma charada, diferente de um questionamento, de um quiz, né? Diferente disso, porque o mistério é alguma coisa que, se eu apresento um mistério, pode morrer todo mundo, ninguém vai conseguir descobrir. Só eu sei o que tem ali naquele mistério. Só eu sei revelar. Então, Deus, no caso aqui, na pessoa de Jesus, que está revelando o Apocalipse para João, está lá em Apocalipse capítulo 1, tá? O Apocalipse não é de João, o Apocalipse é... Às vezes a gente, vamos ler no Apocalipse de João, o Apocalipse que João transcreveu, mas é de Jesus. Veja, só Jesus pode revelar o conteúdo desse mistério. Quando? Não sei, mas só ele pode revelar. Isso está no capítulo 10. No capítulo 11, as 2 testemunhas. No capítulo 12, nós temos outra questão. Um drama entre a mulher e o dragão. João vê uma mulher que está grávida, está no ponto de parir, ali, no 9º mês de gravidez, e ela tem que fugir do dragão. O dragão, Satanás do inferno. E a mulher grávida, quem é? Aí um vai lá e diz, é Maria, mãe de Jesus. Gente, não dá para botar Maria dentro do Apocalipse. Dá para botar nos evangelhos lá, que a biografia dela está lá, uma mulher extraordinária, usada poderosamente por Deus, mas ela não está no Apocalipse. Quem seria essa mulher, pastor? Aí alguns dizem, a igreja, no Novo Testamento. Também não é. Nesse exato momento, gente,
enquanto as coisas estão sendo reveladas aqui por João, dentro do tempo do Apocalipse, tá? Na grande tribulação, existe um povo que estava junto com o anticristo, e na revelação da malignidade dele, quando ele revela o que ele realmente é, esse povo judeu rompe com o anticristo e passa a ser perseguido pelo anticristo. Veja, quem foi que deu à luz à igreja? Maria. Não foi. Maria deu à luz a Jesus. Jesus, o Salvador do mundo. Mas a nação que ficou grávida de um povo chamado povo de Deus é a nação israelita. Começou lá em Abraão e cresceu com o nascimento do filho de Abraão chamado Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó teve 10 filhos e mais 2 filhos de filhos, que são 12 tribos. Dessas 12 tribos formou-se o povo de Deus. A promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 12 para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, com uma mulher estéril, Ana, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, vou fazer de ti uma grande nação. Essa grande nação somos nós. Gente, eu tenho certeza que alguém deu glória a Deus aí agora, né? Somos nós essa grande nação. Essa grande nação, representada pela nação de Israel, nós fomos enxertados, é o que Paulo diz, fomos enxertados na videira. Nós não éramos videira, né? Deus tirou uma lasquinha lá da videira e colocou um outro povo, o gentil, eu e você. Não éramos povo de Deus, nos tornamos povo de Deus, fomos enxertados na nação de Deus. Bem, veja, esse dragão persegue na realidade a nação que deu à luz, a igreja. Maria veio da nação de Israel, foi usada por Deus para dar à luz a Jesus. Então nós temos a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Tá? Um pouco confuso? Pastor, eu sei que é. Nem tudo no Apocalipse é translúcido, nem tudo no Apocalipse você vai ler, que lindo, entendi tudo. Nem tudo, até para quem já estuda Apocalipse, tá? Tem coisas que ainda vão sendo aí desenvolvidas, tá, gente? Eu tô aqui no meu laptop aqui do lado. Daí, bom, aí nós temos uma besta que sobe do mar. Vou resumir essa parte das bestas para você, tá? Eu costumo dizer assim, que Apocalipse tem 2 bestas, mas que de besta mesmo, elas não têm nada. São, no caso, a besta que sobe do mar. É uma besta que tem 10 chifres, e chifres dá a ideia de liderança, e tem 7 cabeças, que dá a ideia de nações. Ela sobe do mar. O que significa isso, pastor? Por que ela vem do mar? Parece aquele filme de Godzilla, né? Não sei se vocês assistiram Godzilla, mas sobe aquele bicho. Não é uma besta assim, tá, gente? Ela não é tão besta assim para se apresentar com esse performance de um monstro destruindo as ondas. Não é. Aliás, essa semana eu conversei com a segunda pessoa que já me falou que tem medo do Apocalipse. Uma irmã em Cristo que eu conheci muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Ela disse: pastor, eu não sei porque eu tenho medo do Apocalipse. Eu disse: irmã, pega a senha, entra na fila, que a irmã não é a primeira. Mas por quê? Por causa de comentários, por causa de interpretações esdrúxulas, interpretações incabíveis para o Apocalipse, colocando medo no povo. Colocando medo. Olha, você está assistindo essa novela, você já está com a marca da besta. Por causa disso, criou-se um estigma no coração, na mente das pessoas sobre o Apocalipse. Por causa de filmes também, que traduzem muitas vezes uma realidade, se aproximam de uma realidade, mas a grande tribulação é aterrorizante, não dá para a gente fugir do que está escrito na palavra. Não dá para pegar leve aqui. Deus é amor, não vai fazer isso não com ninguém. Imagina, terremoto, para quê? Vai ser um abalozinho de cinza. De tsunami, vai ser umas ondinhas aí. Tem gente que vai até surfar, né?
Não dá para florear, não dá para tentar aí disfarçar. Grande tribulação, a própria Bíblia diz, no dia da assolação do Senhor, virá uma assolação que nunca houve e nunca haverá igual. Ou seja, é um espaço de tempo de sofrimento que nunca houve, nem antes e nunca haverá depois também. Graças a Deus, vai ser só esse tempo. Mas nós, eu e você, temos o escape, o arrebatamento da igreja. Veja, João vê uma besta subindo do mar. Ele vê uma besta que tem 10 chifres e tem 7 cabeças. 7 cabeças com 10 chifres. Que coisa estranha, pastor. É terrível, uma coisa feia mesmo, feia mesmo. Mas são simbolismos. Chifres são líderes mundiais, líderes do mundo, tá? Líderes da terra na ocasião. E as cabeças são nações, Então, tudo indica, pastor, o senhor assina embaixo o que o senhor está dizendo. Não, eu não vou estar aqui nem para ver, mas muita gente concorda com o que eu estou dizendo. Depois de estudar muito, a gente conclui isso. Tudo indica que essa besta que sobe do mar, a primeira besta que aparece, é nada mais, nada menos que uma organização. Nós temos organizações que juntam ao redor de si várias nações. Nós temos a ONU, nós temos a OTAN, nós temos o Mercosul, nós temos várias. Nós temos o Mercado Comum Europeu, né? Nós temos várias organizações que já fazem uma base. E essa organização vai juntar todas elas. Essa organização vai estabelecer uma plataforma de união entre todas as outras organizações. Quem sabe as 10 organizações que aparecem aqui como cabeças, né? 10 organizações, entre elas, quem sabe vai estar a ONU, quem sabe vai estar a OTAN, quem sabe o Mercado Comum Europeu, quem sabe o Cone Sul. Vão existir 10 organizações que vão estar unidas, entrelaçadas numa organização só. Aí é a besta que vai organizar. Vai ter um indivíduo, com certeza, diferente do anticristo. Veja, nós temos 3 elementos que vão aparecer no Apocalipse de destaque. Primeiro, o anticristo. Segundo, um cara que vai liderar, vai governar essa besta, que é a besta que sobe do mar. Ou seja, vai ser um cara que vai estar à frente dessa grande plataforma de união entre as nações. E um terceiro personagem, que é o falso profeta, que é a outra besta que João viu. Subiu do mar, a ideia de nações. Veja, toda vez que você ler no Apocalipse que veio do mar, é porque veio embasado, tem como base muitas pessoas, muita gente, multidões, miríades de povos, de nações, tá? Essa é a besta que está no capítulo 13. Temos outra besta, espera um pouquinho aí, tá? Temos outra besta. A outra besta subiu agora da terra. Capítulo ainda 12, tá? E vi subir da terra, origem humilde. Esse é o conceito. Essa segunda besta é um bestinha, ninguém dá nada por ele, mas o cara começa a se projetar por causa de milagres. Por isso que tem muita ênfase nisso, né? Muita ênfase na questão de que sinais e maravilhas atraem pessoas. Esses dias alguém postou aí na internet assim: essa pandemia do corona revelou 2 coisas. Primeiro, que a igreja não cura nada. Eu li aquilo e falei assim, rapaz, olha aqui, olha o argumento do tempo do fim. O argumento do tempo do fim está acontecendo tanta desgraça, tanta gente morrendo de doença, e esse povo que se diz povo de Deus não consegue fazer nada. Mas aí levanta um bambambam, o falso profeta, fazendo milagres, operando milagres, ressuscitando, milagres e maravilhas. Esse cara vai fazer isso. Pastor, mas não é só Deus que faz?
Não, não é. Satanás também faz? Faz. Porque ele que coloca, ele tira. Já ouviu falar de pessoas que foram curadas aí em sessões espíritas? Tá. Ele botou, ele tira. Ele coloca, ele tira. Então veja, esse falso profeta terá essa autoridade. Ele terá uma autoridade e se levantará em cima de uma grande multidão fazendo milagres e maravilhas. E ele vai se unir com o anticristo. O anticristo, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Uma trilogia. Escute, existe uma diferença muito grande entre trindade e trilogia. Satanás do inferno, ele quer copiar. Ele é um macaquinho copiador. Nunca vai existir uma trindade satânica. Nós temos Deus Pai, temos Deus Filho, temos Deus Espírito Santo, e os três, não dá para fazer. Os três são um, tá certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade. Satanás tem o anticristo, a besta e o falso profeta. São três indivíduos. Porque Satanás quer confundir a cabeça do povo, tá? Então aparece esse indivíduo. Esse indivíduo, ele terá tanta autoridade, tanto poder, que ele vai unir, diz aqui o texto, né? Que ele consegue unir duas grandes religiões. Gente, as duas grandes religiões que hoje estão sobre a face da terra é cristianismo e islamismo. São essas duas. Elas são opostas entre si. Elas têm caminhos diferentes. Uma, seguidores de Maomé, né? O profeta da Medina, que teve uma revelação, segundo ele, que teria que dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Esse é o trabalho que ele diz que veio desenvolver como um profeta, tá? E o cristianismo. Pastor, vai existir o cristianismo? Vai, gente, vai. Nós não conversamos aqui de que parte da igreja subiu, que não foi todo o cristianismo que subiu. Não conversamos aqui que o cristianismo hoje representa 2,5, 2,4 bilhões. Se nós formos naquela proporção que a Bíblia nos apresenta sobre os que vão subir, os que vão ficar, nós temos aí 50%, a gente está falando de 1 bilhão e alguma coisa, e o restante vai ficar. E existe uma organização que é chamada da prostituta no Apocalipse. E é uma organização religiosa, que não é islamismo, nem é judaísmo. É o cristianismo, com toda a sua estrutura, tá? A gente vai conversar sobre isso depois. Pois bem, as duas bestas, falso profeta, a besta que subiu do mar, que é uma organização que junta as nações, e o anticristo, tá certo? Pastor, e essa marca da besta, para a gente poder encerrar, estamos com 29 minutos aqui, desde o início dessa live. E essa marca da besta, pastor, que negócio é esse da marca, a marca da besta para cá, a marca da besta que vai na mão, a marca da besta que vai na cabeça, na nuca, na testa, a marca da besta. Essa marca da besta que é apresentada no Apocalipse como um número 666. Precisa ser exatamente esse número? Não, não tem que ser exatamente esse número, mas é uma marca. Como será essa marca, pastor? Essa marca poderá ser impressa, pode ser tatuada, pode ser um chip, N possibilidades. Hoje, você sabe que existem tatuagens que são identificadas só mediante um tipo de luz. A pessoa está com a tatuagem lá, ninguém sabe que ela tem aquela tatuagem, mas quando ela passa naquela luz, aquela tatuagem é identificada. Na verdade, essa marca vai identificar a pessoa, quem é a pessoa, onde ela mora e principalmente se ela aderiu ou não os princípios, as crenças, o programa social, econômico e etc. de um líder identificado como o anticristo. Se a pessoa não se identificar com aquilo tudo, e para se identificar, ela precisa rejeitar qualquer outro princípio religioso, principalmente o cristianismo.
Ou ela se submete a esse programa e recebe a marca para quando for comprar, quando for vender, quando for alugar, quando for casar, quando for registrar criança, tudo. A pessoa não existe sem essa identificação, não vai existir naquele tempo sem essa identificação. E acima de tudo, ela já vai ter passado por um momento em que ela vai declarar a sua submissão absoluta, não só a um indivíduo, mas a um programa completo, a um kit, o kit demônio, o kit Satanás, o kit inferno. Ele vai ter que se submeter e aceitar, e veja, e rejeitar e renunciar qualquer outro tipo de crença. Aí ele vai receber essa marca. Senão, ele não vai existir. Ele vai ter que, como diz Apocalipse, vai ter que entrar para dentro das entranhas da terra para fugir da grande perseguição. Escuta, essa marca da besta, como eu disse, ela pode ser qualquer. Algumas pessoas às vezes mandam um vídeo para mim, pastor, a marca da besta aí já está aí, a marca da besta já está tudo preparado para. Está tudo preparado, já existe tecnologia para isso, gente, já existe tecnologia, não tem dúvida. Existem N tecnologias que podem ser usadas para poder não só implantar nas pessoas, como também rastrear. O sistema hoje de rastreamento é uma coisa fabulosa, né? O satélite está lá, não sei quantos mil quilômetros de altura e consegue identificar um indivíduo que está andando numa rua, numa cidade. Então, se o indivíduo tem o chip, ele vai emitir uma informação para algumas redes, para alguns tipos de radar, um tipo de radar, de sensor, e essa informação vai dizer se ele tem ou não tem essa identificação. Vai ser muito difícil viver sobre a face da Terra sem essa identificação. Ninguém vai conseguir fazer nada. Gente, João está falando de uma tecnologia que ele não tinha nem ideia do que era. João está falando de um rastreamento que não tinha condição dele saber. Eu não sei como pessoas às vezes pegam o Apocalipse e tentam jogar lá atrás, no primeiro século, segundo século da igreja. Tem pessoas que fazem comentário, né, teólogos, estudam a Bíblia e colocam isso aí tudo lá. Não sei como é que consegue colocar um negócio desse, um sistema tão avançado para aquela época, que hoje a gente olha isso e fala assim, rapaz, isso é fácil de fazer. É fácil mesmo de fazer. Porque tem tecnologia para isso. Mas na época não tinha. E João está falando de alguma coisa do hoje. Mais do que nunca, todas essas tecnologias já estão à disposição para fazerem como quiserem. Olha, diz que o anticristo, na metade da grande tribulação, vai construir um monumento, um totem de adoração dentro do Santo dos Santos. E esses totens, eles vão se espalhar por todos os locais, onde a pessoa vai declarar a sua fé, declarar a sua submissão a esses totens. E a maior acusação dos profetas, acusação vinda da parte de Deus, era que eles faziam ídolos, né? Ídolos que têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Só que agora, esses totens com uma imagem holográfica, talvez, de altíssima resolução em 4K ou 8K, ou sei lá, elas vão ver, elas vão ouvir e elas vão falar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que a coisa vai ficar feia por aqui? Que a coisa não vai ficar fácil para ninguém? E esse sistema de adoração camuflada, numa submissão exigida, vai se multiplicar na face da terra. E vai ser difícil viver sem se submeter a esse sistema. Mas os que se submetem a esse sistema, pastor, mas os que receberam a marca do anticristo, receberam a marca da besta, né? Eles ainda têm salvação? Tem. Como diz, humanamente falando,
pior que tem, né? Porque se a gente fosse Deus, dava um pontapé aí, vai pra lá, bando de capiroto, vai adorar, vocês querem adorar os capirotos? Vai para eles lá. Mas Deus ainda dá chance. Como é que o senhor vê isso, pastor? Nas próprias catástrofes, nos eventos, vem sempre uma palavra, para que os que têm, os que não têm a marca de Deus, porque vai existir essa questão que a gente pode falar depois, tá? Marca de Deus e marca da besta. Para os que não têm a marca da besta, perdão, para os que não têm a marca de Deus, obviamente tem a marca da besta, se arrependam. Deus ainda espera arrependimento, porque Deus é um Deus maravilhoso, maravilhoso. Mesmo nesse tempo de grande afastamento da parte de Deus e pessoas até falando coisas, blasfemando contra Deus, mesmo nesse tempo, ainda haverá um tempo de arrependimento. Bom, com isso nós encerramos essa aula. Conversamos aqui sobre muita coisa. A hora que vem, nós vamos conversar sobre as 7 taças. E vamos entender como é que as 7 taças se encaixa nesse panorama apocalíptico, tá? Gente, é a hora do quê? De você dar um print aí, tá? Isso, pronto. Manda pra mim esse print, né, perguntando alguma coisa, falando alguma coisa, tá? Manda questionamento, pode mandar. A gente tem conversado com muita gente esse tempo aí. Eu sei que tem gente lá no Rio de Janeiro, não lembro o nome. Deus abençoe vocês. Eu sei que tem gente nos Estados Unidos. Deus abençoe vocês também. E temos a nossa querida igreja aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular, Aeroporto. Um beijo do coração para vocês. Deus abençoe todos vocês, tá? E até a próxima quinta-feira.